Então, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Bossi Ribas e hoje eu vou estar apresentando um trabalho sobre o Vasco da Gama. Nesse trabalho, a gente vai abordar a contextualização, a estrutura organizacional, o balanço patrimonial, as receitas e despesas, o resultado e a auditoria. O Vasco é um clube fundado em 1898 e inicialmente foi fundado como um clube de remo por 63 rapazes, imigrantes portugueses e luso-descendentes reunidos no bairro da Saúde. O nome escolhido foi Clube de Regata Vasco da Gama, pois naquele ano eram comemorados os 400 anos da viagem do célebre almirante à Índia. Os principais ídolos do clube são Admir, Barbosa, Bellini, Danilo, Edmundo, Romário e Roberto Dinamite. Os principais títulos que o clube conquistou foram a Libertadores da América em 1998, a Copa do Brasil em 2011, que foi um clube conhecido como o Trem-Bala da Colina, ficou muito famoso por ser um time muito ofensivo e que conquistou a torcida. O Campeonato Brasileiro de 1974 e a Mercosul de 2000, que para muitos é o principal jogo da história do Vasco. Era a final da Mercosul contra o Palmeiras. O jogo estava 3-2 para o Palmeiras, o Vasco com um jogador a menos e o clube conseguiu virar a partida. Mesmo com um jogador a menos e com um gol no finalzinho do Romário, que causou um dos maiores delírios da torcida vascaína e que eles lembram até hoje aí como um dos principais jogos e principais títulos da equipe. O mascote mais popular do Vasco foi criado pelo cartunista Renfield na década de 60 para o Jornal dos Esportes, um português de bigode de camisa do Vasco, que o apelido se tornou Bacalhau em alusão às ligações entre Vasco e Portugal. E uma das sensações atualmente aí no mundo da internet tem sido o streamer Casimiro Miguel, que é vascaíno sumido e que tem influenciado muito positivamente os jovens e causando muito entretenimento. Então, em relação à estrutura organizacional do clube, como a gente pode ver na parte superior esquerda da tela, ela é composta pelo presidente Jorge Salgado, a gerência de geral de futebol é composta pelo Carlos Brasil, o comitê consultivo é composto pelo Jorge Salgado, Cláudio Cardoso, Flávio Lopes, Marcel Cascuz e Pedro Seixas. A diretoria administrativa do clube é composta pelo presidente Jorge Nuno Doni de Vicente, pelo primeiro vice-presidente Carlos Roberto de Figueiredo e o segundo vice-presidente Roberto Duque Estrada de Souza. O Conselho Deliberativo é formado pelo presidente Carlos Eduardo Amaral, o vice-presidente Renato Ciceiro, o primeiro secretário Marcelo Augusto e o segundo secretário Leandro de Matos. Em relação à estrutura jurídica, o Vasco entrou em acordo com a 77 Partners recentemente para a venda da SAF, com investimento de 700 milhões. A proposta não vinculante da companhia norte-americana é aportar 700 milhões em troca de 70% do Vasco, incluindo a dívida de 700 milhões a ser assumida pelo Vasco SAF. A oferta valoriza a SAF em 1,7 bilhões de reais, tornando essa a maior transação da história do futebol brasileiro. Em relação ao balanço patrimonial, no dia 28 de março de 1925, o Vasco assinou uma escritura de compromisso de compra e venda de um terreno de 65.445 metros quadrados em São Cristóvão da Sociedade, frutos de arrecadação popular. Também foram arrecadados dinheiro para construir o estádio do clube, que é o São Januário, que foi inaugurado em 21 de abril de 1972. O estádio é reconhecido por lei de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município. O Vasco conta com um centro de treinamento novo e que foi financiado pela própria torcida. O projeto total conta com mais 6 campos de futebol, sendo em 2 de tamanho oficial e um mini estádio, com capacidade de 2.000 pessoas. Com isso, a equipe do Vasco ganhou mais espaço para realizar seus treinos, com um campo totalmente novo, oferecendo conforto e segurança ao time, em um dos CTs mais modernos do Brasil, situado na Barra da Tijuca. E voltando no tema da SAF, que eu comentei no slide anterior, a proposta da 77 Partners também é reformar tanto o centro de treinamento do Vasco como também o estádio. Opa. Em relação à receita, a receita total sofreu uma redução de mais de 12,3% em 2020. Um agravante adicional no curto prazo é a perda de mais de 17 milhões anuais, com rescisão no contrato de direito de transmissão da TV do Campeonato Carioca e a perda de receita de direito de transmissão da TV do Campeonato Brasileiro, compreendida entre 60 e 70 milhões, com rebaixamento para a Série B desse campeonato.
Assim, a tendência para receitas de 2021, sem ganhos de eficiência e receitas extraordinárias como premiação e venda de atletas, é ser pouco superior a 100 milhões de reais. Em relação às despesas, chama a atenção o endividamento exigível bruto, mensurado pelo somatório dos passivos circulante e não circulante, que é de 832 milhões, dos quais mais de 302 milhões são exigíveis em 2021. E a dívida aumentou mais de 84 milhões apenas no exercício de 2020, quando comparado ao balanço de 2019, cuja dívida original aumentou de 646 milhões para 749 milhões pelo registro de contingentes trabalhistas somente identificados em 2020. E vale ressaltar que, caso seja comparado ao balanço de 2019 com o balanço de 2020, o aumento da dívida é de 187 milhões. O Vasco apresentou em 2020 uma queda de receita operacional líquida de aproximadamente 16,40%. E o principal motivo, principal conta que teve essa queda foi a de direitos de transmissão dos campeonatos, principalmente o Campeonato Carioca, Brasileiro, direitos internacionais e amortização de receitas diferidas com luvas recebidas. Outra grande fonte de receita é o repasse de direitos econômicos, com quase 17% das receitas. E o segundo grupo de receitas é receitas brutas do clube e esportes amadores, com a principal fonte de receita sendo o quadro social, que são as receitas provenientes dos sócios torcedores e estatutários. Em relação às despesas, também são classificadas em dois grupos, assim como o grupo das receitas, que é do clube de futebol profissional e outros clubes armadores, né? As despesas operacionais do futebol profissional sofreram uma queda de aproximadamente 22% em relação ao ano de 2019, sendo a principal despesa os salários, encargos e benefícios, representando 70% das despesas totais. Já nas despesas operacionais, clube social e esportes amadores aumentou 61% em relação ao ano anterior. Então, o resultado operacional foi muito bom em 2020 se comparado com o ano anterior. Em 2019, houve um resultado negativo no valor de 28 milhões de reais e passou em 2020 para um resultado positivo de 52 milhões de reais. A principal causa dessa diferença foi por causa dos acordos trabalhistas, que é justificado da seguinte forma: acordos referentes a dívidas que já estavam judiciados ou não, reconhecidos pelo clube, acordos processuais realizados em juízo e administrados pelo CAEX, que é o Centro de Apoio a Treinamento e Execução, conforme plano de execução entre o Vasco da Gama e o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, realizado em agosto de 2019. Em relação às entidades de investimento, houve uma piora de 9 milhões de reais em 2020. E essa diferença se divide em duas contas. A primeira é a aquisição de imobilizados devido à inauguração do novo centro de treinamento, que eu comentei antes. E a segunda é a aquisição do intangível, que não houve explicações dos valores. Nessas atividades de financiamento, houve uma queda de mais de 70 milhões de reais. E um dos principais motivos foi o pagamento do empréstimo contraído junto ao Banco Safra para suprimento do fluxo de caixa do clube para liquidação de folhas de pagamento dos meses de fevereiro de 2019, março, abril, maio, junho e julho do mesmo ano. O clube vem pagando empréstimo feito nos últimos anos e adquirindo novos. Em relação à auditoria, a empresa que realizou a auditoria foi a BDO. O auditor foi o Carlos Agarac e o comentário foi o seguinte: em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Clube Vasco da Gama em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício fino dessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicadas às entidades sem finalidades de lucro, interpretações técnicas gerais, entidades sem finalidades de lucro e entidades desportivas aprovadas respectivamente pelas resoluções 1409/12 e 1429/13 do Conselho Federal de Contabilidade. Para concluir, em relação ao website, eu achei o site do Vasco muito organizado, dá para pegar bastantes informações dos sites, ele é bem limpo, bem estruturado. Eu achei que o clube apresenta bem as informações financeiras e administrativas e tudo mais. Eles postam trimestralmente os relatórios. E eu gostei muito de fazer o trabalho nesse semestre sobre o Vasco, pois eu pude aprender muito sobre o clube, eu não sou vascaíno, mas eu admiro muito o clube.
E foi muito legal essa experiência. Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo e até a próxima.